Caros amigos, o amor de Jesus esteja conosco neste instante. Vamos elevar os nossos pensamentos até Ele, os amigos espirituais, para que possamos assim recebermos a intuição do alto para o estudo de hoje. Mestre Jesus, querido amigo de todos os momentos, que hoje e todos os dias possamos compreender os seus ensinos praticando e ao mesmo tempo que possamos envolver os nossos irmãos em muita paz e muita luz para que eles possam encontrar na fé restauradora a paz que vem dos céus. Que assim seja. Nosso estudo de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nosso estudo de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Nós estamos no item que trata de todas as aflições que nós vivemos enquanto encarnado. Lógico que muitas vezes nós não conseguimos compreender o porquê de determinadas aflições ou o porquê de determinadas provas e também expiações. Estas respostas que buscamos e encontramos apenas o vazio, não podemos nos contentar com isto é mistério de Deus. Jesus esclareceu que nós teríamos aflições enquanto no mundo porque Ele mesmo as teve. As aflições que vivemos, os dramas em que vivemos, são consequências de causas das nossas próprias experiências. Algumas delas têm a ver com a vida atual, onde somos equivocados, onde tomamos uma decisão precipitada ou magoamos uma pessoa ou outra, e isto causa desavenças, mas também temos as causas anteriores das nossas aflições, ou seja, de outras experiências que já tivemos antes desta atual. No item de hoje falaremos da morte prematura, quando os nossos entes queridos voltam para a espiritualidade antes de nós mesmos. Lógico que é uma dor inenarrável pensar na mãe separando-se do filho, do pai separando-se de seu filho, de perguntar muitas vezes: Senhor, por quê? Por que isto aconteceu? Ainda mais quando o desencarne destes jovens são ocasionadas por doenças inexplicáveis ou por acidentes de percurso. Hoje nós vivemos um mundo que tem muitos acidentes de percurso. A morte no trânsito, o desencarne por acidente de trânsito é uma das maiores em todo o mundo. O Brasil, inclusive, é campeão em acidentes de trânsito e é por causa disto que ele faz campanhas sucessivamente para que possamos despertar com relação à imprudência. E os nossos jovens nem sempre são tão prudentes quanto nós. A causa, o motivo, o que levou o nosso jovem ao desencarne não tem muita importância. O importante aqui é tentar compreender por que nós passamos por esta prova. A doutrina espírita nos esclarece que quando os nossos filhos partem antes de nós, a prova é para nós. Passar pela dor da separação, passar pela aflição e a ansiedade de encontrá-los novamente, passar por essa angústia e aprender a desapegar do filho que partiu ou da filha. Também é parte da nossa prova compreender que isto é uma coisa natural na lei de Deus.
desde o instante que nós nascemos e vamos tomando consciência da nossa vida, nós sabemos que todos nós voltaremos um dia para a espiritualidade, para a erraticidade, o que costumamos dizer que é a verdadeira vida. Mas quando nós estamos encarnados e passamos por esta prova, não é tão fácil compreender quanto aquele que está fora da nossa angústia, que está fora do nosso problema, acha que é fácil. Todos os dias acordar com a saudade do filho, todos os dias pensar na sua vida que foi encerrada tão tenramente, causa-nos aflições, causa-nos angústias. E muitas vezes nós nos revoltamos, agravando ainda mais a nossa prova. Mas os amigos espirituais nos esclarecem neste item que é melhor que um jovem volte mais cedo para a espiritualidade do que ele permanecer encarnado e cometer uma série de desregramentos que prejudicaria o seu futuro, a sua vida futura. Compreendo também que quando nós falamos desta maneira, parece frio, parece gelado, parece que a gente não tem sentimento, ou que quando eles trouxeram essa mensagem, que eles não pensaram na dor que vivemos. Mas isto não é verdade, porque não é o fato de nos sentirmos consolados com a separação precoce dos nossos entes que nós vamos compreender em toda a profundidade a prova que escolhemos viver. Se nós escolhemos a prova de separar-se antes, mais cedo dos nossos filhos, que eles partem primeiro do que nós, significa que nós temos um aprendizado a viver. Talvez a ausência, talvez o desapego e talvez aprender também a lidar com outras pessoas, doar o seu coração em favor de outras mães e outros pais que sofrem a mesma perda. Não é fácil só porque estou falando. Porque, na verdade, quando a gente passa por essa prova, ela é muito mais profunda, ela é muito mais marcante do que queremos. Mas é muito importante que não percamos a confiança em Deus, não percamos a confiança nos amigos espirituais e não percamos a fé, porque é a fé que vai nos levar um dia ao reencontro deste filho. A prova também é para os nossos filhos, porque eles também passam pela prova de desencarnar cedo, no auge dos seus desejos, no auge das suas realizações e renunciar a isso. Nós não vamos tentar colocar aqui o porquê estamos passando por esta prova. Nós vamos apenas dizer que a encarnação em si, no mundo de expiações e provas, já é uma aflição. Que quando nós passamos por essas provas, nós estamos regenerando o nosso íntimo. Uma coisa que causa ainda mais revolta é se o nosso filho ou o filho do nosso amigo, do nosso parente, era uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalhava, que estudava, que queria constituir família, que era honesta, ou seja, aquilo que nós resumimos como qualidades de um homem de bem e foi retirado da vida precocemente. E a gente diz, se fosse, foi porque é um homem de bem. Por que não vai o filho do outro que é maldoso? Por que não vai a outra pessoa que está na marginalidade da vida? Por que tem que ser o meu? Quando a gente fala isso, nós estamos entrando numa revolta. E ao mesmo tempo nós estamos julgando a vida do outro. Porque nós não sabemos verdadeiramente em que estágio da evolução que nós estamos. Lógico,
claro que se nós ainda estamos cometendo muitos equívocos e muitos erros, significa que estamos nos primeiros patamares. Mas se o nosso filho, se o nosso amigo, se o nosso ente querido, se o filho de um amigo era um ser de bem, ele é um ser de bem. Ele continua sendo um ser de bem. Ele apenas mudou de vibração. Ele deixa o corpo físico, que é a causa das suas aflições, retornando à espiritualidade, se recuperando, se regenerando, voltando às atividades normais da vida em espírito e muitas vezes até colaborando conosco sem que nós percebamos a sua ajuda invisível diante de nós. Aquele que nós estamos criticando ou aquele que nós estamos desejando que ele se imparta e não os nossos, ele também terá o seu tempo, ele também terá o seu dia. A lei natural de Deus alcança a todos. E mais cedo ou mais tarde seremos alcançados. Chico Xavier, quando ele estava escrevendo o livro O Consolador, foi feita uma pergunta para o Emmanuel, que é um livro de perguntas e respostas para o Emmanuel. Foi feita uma pergunta com relação a quem é o criminoso, quem é o marginal hoje, o que significa isso, ou então por que nós teríamos que viver com isso. A resposta de Emmanuel é muito interessante, que o criminoso de hoje é só um de nós, ou seja, só um de nós, ele incluiu a todos, que foi alcançado pela lei. Então, mais cedo ou mais tarde, nós realmente vamos responder pelos nossos equívocos. O bom seria que nós não precisássemos cometer mais equívocos para poder acertar os equívocos do passado. Mas nem sempre é desta maneira. E nós sabemos sim que existe inúmeras tragédias. Nós não estamos querendo colocar um arco-íris diante dos nossos olhos. Nós não estamos enxergando o mundo só na cor rosa. Nós sabemos bem que assim como um pé de rosa que dá lindas rosas também tem os seus espinhos, a nossa vida é de igual maneira. Nós sabemos que temos muitos atos bons, nós sabemos que estamos crescendo, que estamos evoluindo, que a cada encarnação nós damos um passo ou estacionamos, não regredimos. Às vezes nós acreditamos que regredimos, não, a evolução ela é perene. O máximo que pode acontecer é ficarmos estacionados muito tempo, mas a própria lei da vida nos empurra a uma solução. Não há necessidade de ninguém pegar provas com as próprias mãos. Não há necessidade da gente fazer justiça com as próprias mãos. Não há necessidade de agredir outra pessoa por causa das coisas que nos acontecem, de revidar. Porque é por causa destas situações, dessas ações que já tomamos, que nós vivemos tantas aflições nos tempos de hoje. A escola, a terra, é de expiações e provas, e ela geme de dor, mas nós achamos que só há o mal na terra, e isto não é exatamente verdade, porque o bem se faz muito mais. Há muito mais pessoas que pensam no bem e agem no bem do que o contrário. Nós estamos no momento de persistir no bem para que a própria terra modifique o seu estágio de expiações para a regeneração. E não acontecerá nenhum milagre, não vai cair uma chuva de bênçãos dos céus e mudará a nossa condição de espíritos imperfeitos, caminhando para espíritos bons, da noite para o dia. Nós sabemos que na lei de Deus não há milagres. Neste sentido de hoje eu sou bom, amanhã eu sou mal, amanhã eu sou mal, depois eu sou bom.
Nós temos uma continuidade, um passo de cada vez, sempre indo para o bem, sempre evoluindo. Quem vai fazer essas mudanças na Terra para ela se tornar regenerada somos nós mesmos, indo e voltando, encarnação após encarnação, passando por provas com resignação, compreendendo as provas e aflições que nós vivemos, compreendendo as expiações que nos alcançam, para um dia, sim, podermos dizer que somos bons espíritos, que somos espíritos evoluídos, e a Terra acompanhou essa evolução da população, evoluindo também e saindo então desse estado de expiações e provas para o mundo regenerativo. Nós, às vezes, falamos muito sem perceber, porque nós gostamos de olhar as coisas sempre berço túmulo. Temos esse hábito, que é um hábito até atávico. Mesmo que nós compreendamos hoje o Espiritismo, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, é comum e é natural nós termos pensamentos voltados só para o mundo físico, só para o corpo físico. E nesse momento que temos esses pensamentos, essa forma equivocada de pensar, nós cometemos o equívoco ou a revolta diante dos acontecimentos. Quando nós olhamos os acontecimentos de um todo, olhando esse ângulo da vida futura, olhando esse ângulo da vida passada, olhando pelo ângulo da vida presente, nós conseguimos melhorar a nossa forma de entender e agir. Como consolar uma pessoa que não tem ainda esses entendimentos e sofre por uma situação dessa, ou a perda de um filho, ou a perda de um parente, amigo, ou a perda de um homem de bem dentro da sua família. Como aceitar todas essas aflições e como consolar. Nós devemos lembrar de Jesus dizendo que todos aqueles que estavam em aflições deveriam procurá-lo. E nós não podemos esquecer que o início desse capítulo sobre as aflições que tem a ver com o Sermão do Monte diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, se nós temos o ângulo, se nós achamos ou procuramos sentir que nós podemos ter uma conversa muito íntima com Jesus e que Ele vai nos amparar, segurando em seus ombros e secando as nossas lágrimas, nós seremos consolados com muito mais rapidez. Vamos esquecer o nosso ente? Não, meus irmãos. Nós não vamos esquecer o nosso ente. Nós não vamos esquecer o nosso filho. É uma saudade que nunca passa, mas ela vai deixando de ferir. É uma saudade que vai viver a vida toda no seu coração nesta encarnação, mas ela vai deixando de machucar. Vai ter dias que você não vai se lembrar. E vai ter dias que você vai chorar. Mas você não vai chorar mais de aflição. Vai chorar consolado. Vai chorar confiante. Vai chorar com esperança do reencontro. Vai chorar sabendo que eles estão bem e que mais cedo ou mais tarde nós os alcançaremos. Nós vamos agora fazer uma vibração e para encerrar esses estudos. Querido Mestre Jesus, Tu que nos deste o entendimento de compreender que aquele que parte antes de nós o fez por um pedido anterior dele ou nosso, que é o melhor momento para dar um salto de qualidade nas suas provas e nas suas expiações, assim como nas nossas provas e nas nossas expiações. Consola o nosso coração, Senhor, para que a gente possa manter a fé,
a esperança, a paz, que a saudade de todos os dias, aquela saudade que horas amarga mais, ora amarga menos, possa ser consolado com a tua palavra viva, com o teu evangelho que cala mais fundo. Que as mães de todo mundo, que os pais de todos os mundos, que choram pelos seus filhos, que choram pelos seus entes, possam ser amparados na luz divina da consolação da fé, essa cadeia que ilumina o corpo, a casa, a alma, iluminando o espírito. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos encarnados e a oportunidade de passar por prova tão grande que não podemos muitas vezes descrevê-la, mas que essa dor de hoje, que essas lágrimas de agora possa ser consolado no futuro. Te agradecemos.